ele não vem mais, o Mickey. Pois é, muita coisa aconteceu, eu sempre falo para vocês, Flamengo é calmo, igual a Bagdá, porque a todo momento algo acontece. Ontem eu fui dormir por volta de 9h30 da noite, tranquilo, cara, agradecendo a Deus que estava conseguindo dormir cedo, porque eu sempre busco dormir cedo. Dormi de uma forma, com o Flamengo de uma forma, e acordo com o Flamengo de uma forma totalmente diferente. Nós vamos entrar nesses detalhes, trazer todas as informações, bastidores. O Flamengo nos bastidores está pegando fogo, galera. Todas as informações no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo para todo mundo ver o que está acontecendo no Flamengo nesse momento, desistência de atacante, jogador que pode não vir mais, jogador que pode não sair mais. Nossa, tem muita coisa no vídeo agora. Vamos para as informações? Pois é, como eu falei na minha introdução, ontem deitei na minha cama, deixei o celular longe, falei, vou descansar, vou dormir cedo. Eis que hoje eu acordo por volta de 5h30 da manhã, cheio de mensagem, ligação de fonte no Flamengo, print de notícia do Júlio Miguel Neto, que quem inclusive trouxe a primeira informação envolvendo a desistência do Flamengo em Mike Johnston, o jogador irlandês, o atacante irlandês, que já tinha passagem emitida para chegar ao Rio de Janeiro nessa terça-feira. Pois bem, vamos lá, fui apurar essa informação, repito, publicada primeiro pelo jornalista Júlio Miguel Neto. E, de fato, o Flamengo desistiu da chegada desse jogador, como vocês já podem ter visto aí nas outras redes sociais que eu publiquei no Twitter, no Instagram. E eu vou trazer para vocês aqui tudo que eu tenho de informação. Depois eu posso até dar a minha opinião, mas são várias informações. Vamos lá. O que eu apurei sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnston? 2 pontos. O departamento médico do clube, do Flamengo, obviamente, após a análise dos laudos médicos do jogador, sugeriu que a contratação não fosse feita. Nesses exames, avaliaram que o atacante tem um histórico de lesão que chama atenção, como cirurgia em joelho e contusão na coluna também. Entenderam também que ele jogou poucas partidas nas temporadas passadas. O número de minutos do irlandês é inferior de De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que sofre com problemas físicos nos últimos anos. Com isso, ficou a dúvida se Mike Johnston aguentaria o ritmo do calendário brasileiro. O presidente BAP, diante do cenário, vetou a contratação porque entendeu que não valeria o investimento, cerca de 35 milhões de reais, por um atleta para compor elenco. E aí eu fui apurar como foi essa reunião do BAP com o departamento médico. E eu descobri o seguinte: o BAP vetou a contratação do atacante porque o processo de avaliação do atleta, junto com o departamento médico, apontou que ele está apto a jogar 1.800 minutos por ano. O entendimento interno é que se o atleta não pode jogar 4.000 minutos por ano, não se ajusta às expectativas de curto prazo do Flamengo. Com isso, o BAP entendeu que o departamento médico está certo. Vamos lá. José Boto foi pego de surpresa. A contratação estava fechada, o jogador tinha uma passagem emitida para viajar ao Rio de Janeiro e chegar aqui no Rio de Janeiro 5 horas da manhã, essa passagem já estava comprada nas mãos do atleta. Tudo, documento trocado, tudo muito bem encaminhado para o jogador assinar o contrato dele de 4 anos com o Flamengo. O BAP, após a análise do departamento médico, isso é apuração no Flamengo, tá? Prestem atenção, é apuração no Flamengo, ouvindo as pessoas do Flamengo. O BAP vetou a contratação por conta disso, após a análise do departamento médico, por entender que o jogador seria um alto investimento para compor elenco e com risco de jogar pouco. Beleza. Mas a situação com o Boto foi horrível, porque o Boto queria contratar o jogador. O Boto contratou o jogador, na verdade, só não tinha assinado ainda. Então ficou uma situação extremamente inconfortável internamente, porque o Boto não gostou dessa situação. Inclusive o Boto quer conversar com o BAP pessoalmente para falar sobre isso, porque para entender melhor se vai ser sempre assim, se confia nele ou não. Isso são pessoas do Flamengo me falando. Eu não consigo ter contato com o Boto, não tem como eu dizer para vocês, o Boto me disse que está com certeza insatisfeito. Não tem como eu saber disso.
porque o Boto não me falou, mas as pessoas que estão no dia a dia do Flamengo falam, Vene, ficou uma situação extremamente desconfortável para o Boto, porque o Boto foi pego de surpresa. O BAP, entre aspas, chegou e falou, não, cara, passou por cima de tudo, falou, não vamos contratar esse atleta após uma análise do departamento médico e uma sugestão do departamento médico. E o jogador, o Mike Johnson, também ficou extremamente desconfortável, porque eu vi pessoas do lado do jogador, o jogador foi pego de surpresa, estava extremamente animado, motivado para vestir a camisa do Flamengo. As informações que saíram aí através de alguns veículos é que o Flamengo desistiu por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Seria leviano da minha parte eu afirmar para vocês que eu apurei isso. Agora, eu não duvido que isso possa ter pesado, sim, na decisão do BAP. Será que se fosse um jogador que a torcida do Flamengo estivesse extremamente animada, contente, a favor da contratação, teria esse veto por conta do risco de minutagem do atleta? Não sei. Fica a dúvida, fica incógnita. E repito, gente, seria uma postura ridícula da minha parte e até uma falta de caráter da minha parte se eu chegasse com certeza, falasse, não, se fosse um jogador que a torcida quisesse a contratação, o BAP com certeza aprovaria. Não tem como eu falar isso. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Isso é a informação que eu tenho. E, gente, eu não preciso mostrar print, né? Pelo amor de Deus. Agora, se vocês me questionarem, perguntarem, Vene, qual é a sua opinião? Eu acho que a repercussão negativa em cima de um atacante com baixo número de gols na carreira e um atacante que não sabe finalizar, como todo mundo disse aí, todo mundo que fez uma análise, eu conversei com várias pessoas, trouxe matéria, trouxe vídeo aqui para vocês, um atacante que não sabe finalizar, é óbvio que a repercussão negativa pesou sim na minha visão. E aí eu faço outro questionamento. Gente, olha só. Igual esse Mike Johnston, não tem na categoria de base do Flamengo, não tem numa Série A do futebol brasileiro, não tem numa Série B do futebol brasileiro. Por quê? Não seria um investimento menor? 35 milhões de reais, você na Série B, você acha um jogador igual a ele por um valor bem menor. É pelo menos o que eu acho. Só que, vou dar a minha opinião também, você não contratar um jogador por conta da repercussão negativa é pior do que você contratar e o jogador não dar certo. Sabe por quê? Porque isso mostra que você não tem convicção no seu trabalho. Você tomar decisão por conta de repercussão em rede social, eu sou totalmente contra esse tipo de postura. E eu falo isso há muito tempo. No Flamengo a gente tem casos, vários casos. A renovação do Rodinei, na época, eu critiquei que a diretoria, na ocasião, não renovou, não assinou, porque o papel foi trocado e o jogador confirma isso. Não assinou por conta da repercussão negativa na ocasião. O Andrés Pereira, na ocasião, também não foi contratado de maneira definitiva por conta da repercussão. Tem outras situações aí, cara, num passado recente. Nesse caso, mostra que não tem convicção. E o José Boto, ele disse quando ele chegou ao Flamengo, nós não vamos tomar decisões baseadas em rede social, o que a torcida pensa, nós temos as nossas convicções. Teoricamente, se o BAP tivesse tomado essa decisão por conta da repercussão, seria horrível, mas eu prefiro acreditar no que eu estou ouvindo de várias pessoas do Flamengo, que foi por conta da análise do departamento médico. Eu prefiro acreditar nisso. Porque acreditar que deixou de contratar por conta de uma repercussão em rede social, para mim, é antiprofissionalismo total. É falta de convicção no seu trabalho. E eu acho isso horrível, horrível. É muito fácil administrar desse jeito. Você joga um nome em rede social, vê se a torcida aprova, contrata. Ah, não, se reprova, contrata. Eu sei de gente que faz isso, dirigente. Eu sei de dirigente que faz isso. Não gosto, não acho bacana, não acho profissional. Agora, internamente no Flamengo, a situação está estranha. Está estranha. Inclusive, a informação que eu tenho é que todas as operações nesse momento estão paralisadas até que José Boto converse com o BAP. Isso vale para o Carrascal, jogador que estava em negociação,
e para outros atletas aí que o Flamengo poderia tentar a contratação ou até mesmo renovação de contrato. A situação do Varela é diferente, que é um negócio que o empresário já está vindo ao Rio de Janeiro nesse final de semana, ao que parece, para poder acertar tudo aí com o Flamengo. Enfim, então é o que eu falo, cara, assim, de algumas horas para trás e agora o negócio já mudou tudo. O Mike não vem mais, o Carrascal, situação travada. Agora é esperar. O Vitor Hugo, por exemplo, um jogador que estava indo para o Famalicão, pode não ir mais também, porque pelo que eu estou entendendo, internamente, há também um questionamento sobre a saída do Vitor Hugo, porque está saindo de graça, dividindo direitos econômicos com o Famalicão. Então a situação está estranha no Flamengo, mas foi isso que aconteceu. Eu estou trazendo aqui todas as informações que eu tenho, e aí eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que de fato foi por conta da análise médica, repercussão negativa, um pouco de um, um pouco do outro? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí, e nós vamos apurar mais bastidores para trazer no próximo vídeo. Agora sobre novidades no Flamengo. Tem duas relevantes. A primeira, a reviravolta em relação à contratação de Mickey Johnston. Esse é um atacante irlandês que pertence ao West Bromwich, time da segunda divisão do futebol inglês. O Flamengo, durante o fim de semana, havia acertado a compra com esse time, 37 milhões de reais. Havia, inclusive, acertado a chegada do Mickey. Ele desembarcaria no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Mas a repercussão entre torcedores e também conselheiros e diretores foi tão ruim que o presidente BAP está disposto a desfazer o acordo fechado por José Boto, diretor executivo de futebol. A alegação do Flamengo é de que o Mickey se machuca demais. Detalhe, a última lesão dele foi em março de 2022, ou seja, uma grande desculpa esfarrapada. Por trás dessa decisão tem uma pressão enorme de torcedores do Flamengo que entendem que o rubro-negro não pode contratar jogador de segunda divisão do futebol inglês. Seria a segunda contratação para lá de polêmica de José Boto, que já havia chegado e indicado a contratação do Juninho, atleta que veio do Azerbaijão e não conseguiu vestir a camisa rubro-negra como se imaginava. Se o negócio de fato for desfeito, a situação do José Boto vai ficar ainda mais delicada. Já havia contado para você sobre alguns desentendimentos do diretor executivo de futebol português com líderes do elenco, com estrelas do elenco rubro-negro. O Gerson saiu bem bravo com o José Boto, o Arrascaeta, outro que não gosta e não vai muito com a cara do José Boto. Há também relatos de que o Pedro não morre de amores pelo dirigente. Só para completar aí sim uma outra informação ainda mais bombástica, Rodrigo De Paul, um dos principais jogadores da seleção argentina e atleta do Atlético de Madrid, está na mira do Flamengo. Pelo menos é o que garante o jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o rubro-negro. Segundo o Júlio, o De Paul vê com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro. Confesso que não consegui botar muita fé nessa história, até porque o De Paul não é importante, ele é fundamental no esquema de jogo do Atlético de Madrid. Tem contrato por lá por mais uma temporada e ganha um salário próximo a 3 milhões de reais por mês. Mas também surgiram nos últimos dias informações da imprensa americana de que o Inter Miami tem a intenção de contratá-lo. De Paul está avaliado em 25 milhões de euros. Segundo o Júlio Miguel Neto, o negócio pode ser fechado por 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar o noticiário rubro-negro, as tratativas com o Carrascal fechadas entre Flamengo e jogador ainda não foram concluídas com o time dele, o Dinamo Moscou, que pede garantias bancárias. O Flamengo reluta com essa ideia porque aumentaria o custo da operação. Se o negócio com o Carrascal cair, o que não me parece fazer muito sentido, as negociações devem ser reabertas com o Barco, atleta argentino que pertence ao Spartak Moscou e é bem mais caro do que o Carrascal. Bora fechar esse vídeo para falar sobre... Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Flamengo. Mickey Johnston ficou desconfortável com as distâncias do Flamengo, né? Por conta da negociação que estava tudo certo. O jogador, inclusive, já estava no aeroporto, embarcando para o Rio de Janeiro, quando foi surpreendido com a notícia que o Flamengo desistiu do acordo com o jogador irlandês. José Boto, muito questionado no elenco e na diretoria do comando do Flamengo, vai ter uma reunião com o presidente, né, para saber aí a situação das contratações, mas por agora está tudo cancelado
no Flamengo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Flamengo!